Deus e a política. Nada melhor do que a Bíblia para nos dar a direção correta para a gente guiar nossa vida no caminho certo. E já abri aqui no Salmo 1, diz no versículo 2: mas o seu prazer está na lei de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada perto da corrente de água, que produz seu fruto na estação certa. As árvores produzem seu fruto na estação certa e cujas folhas não murcham. Ele terá êxito em tudo o que fizer, em tudo que fizer. Com o perverso não é assim. Eles são como palha que o vento leva. Agora sim, eu vou ler um aqui, ó. Como é abençoado o homem que não anda no conselho dos maus. Ó, primeiro ele não anda nos conselhos, ou seja, não ouve, né? Primeiro vem por ouvir os conselhos, né, dos maus, e não permanece no caminho dos pecadores, ou seja, ele não caminha por aquele erro, né, e nem se assenta à roda dos zombadores, ou seja, ele não erra de fato no vamos dizer assim, na roda, né, já está no agrupamento dos zombadores, pois Yahvé, né, Deus, aprova o caminho do justo, mas o caminho do perverso perecerá, ou seja, o caminho do perverso morrerá. Então, como é abençoado um homem que não anda no conselho dos maus, nem permanece no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos zombadores. Deus e a política. Agora a gente vai para Gênesis 1. A política é o ato de governar. Então, de Gênesis a Apocalipse, Deus, ele nos ensinou, ele nos ensinou a maneira correta de se comportar aqui, a maneira correta de chegar lá, a maneira correta de caminhar, a maneira correta de não ouvir, a maneira correta de não se assentar. Então eu vou ver aqui, ó. E Deus viu que a luz era boa, então separou a luz da escuridão. Deus criou lá os céus e a terra estava sem forma e vazia. Havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Então, Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e a escuridão. Então Deus separou, viu que se algo era bom, ele separa, e algo que é ruim, ele deixa para o outro lado. A gente poderia citar também em Apocalipse, eu não me recordo, mas eu vou procurar aqui, ó, joio e trigo. Essa Bíblia que eu estou usando aqui, a Bíblia NVA, tá no, deixa eu pôr joio, deixa eu pôr só trigo aqui, deve estar para baixo aqui, ó. Vamos lá, medir de trigo, trigo. Deixa eu separar aqui, ó. É muita palavra. Deixa eu ver joio aqui, ó. Joio. Deixa eu pôr trigo. Queima. Ah, não é em Apocalipse não, mas tá aqui, ó.
Ó, a pá está em sua mão para limpar completamente sua eira e juntar o trigo no seu celeiro, e ele queimará a palha como fogo que nunca poderá ser apagado. Não é esse versículo. Deixem, aqui é esse sim, ó. Eu vou clicar aqui, ó. Cadê? Tava lá, né? 30. Ó. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. No tempo da colheita, eu direi aos encarregados: primeiramente, puxai a erva daninha, aqui geralmente o pessoal coloca joio, né? A erva daninha, e as amarrai em feixe, para queimá-las, contudo juntai o trigo no meu celeiro. O correto aqui seria joio. Por que joio? O joio e o trigo se parecem muito. Eu não vou abrir imagem aqui não. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Vamos ver se a gente puxa uma imagem do joio aqui, ó. Joio. Deixa eu pôr trigo aqui, ó. Trigo. Ó, o joio e o trigo, eles se parecem. Só que não tem como você fazer distinção a não ser quando ele dá o fruto. Quando ele dá o fruto. Lembra que a gente leu aqui, ó? Eu vou abrir mais uma instância da Bíblia aqui, ó. Eu vou abrir aqui, ó, Salmos. É importante que você estude a palavra, né? Ó, será como árvore plantada perto da corrente das águas e produz o fruto na estação certa. Certa. Lembra disso. Produz fruto na estação certa. E o joio e o trigo, eles crescem juntos. Só que só dá para distinguir quem é joio e quem é trigo na estação certa, na hora da colheita. Não só o trigo que produz, mas também o trigo que não produz. Há muito trigo que não dá fruto. Esse trigo que não dá fruto vai ser queimado com joio, ou seja, vai ser a erva daninha, né? Aquilo que não presta. E quem criou as coisas que não prestam? Justamente Deus, né? Mas por que isso? Para mostrar que há tempo de todas as coisas, né? Como diz o Salomão lá em agora eu acho que eu posso abrir aqui, em Eclesiastes, se eu não me engano, 3. Olha lá. Para tudo há um tempo determinado, um tempo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que foi plantado. Beleza? Então agora eu vou para a palavra central. Central, vamos lá. Jesus, eu não vou colocar Jesus que não vai achar. Eu vou colocar aqui imposto. Jesus pagou imposto. Olha que legal. Eu vou achar aqui, ó. Olha lá, esse aqui, ó, é Jesus chamando Mateus, que era um cobrador de impostos. Segue-me. Olha que legal. Jesus chamou um cobrador de impostos para ser discípulo e o foi discípulo. Mais à frente, Jesus, ele teve que pagar imposto. Isso que eu quero achar. Agora eu vou ter que achar isso, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu colocar aqui imposto peixe. Aqui, ó. Achei, ó. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol e o primeiro peixe que tu pescares, segura-o e abre-lhe a boca. Encontrarás uma moeda de prata. Pague-a e dá ao coletor de impostos por mim e por ti. Olha lá, era Pedro que estava com Jesus, né? Lá, quando Pedro disse dos estrangeiros, peraí, vamos lá.
Jesus, deixa eu ver onde que eu vou ler. Deixa eu apertar o 17 aqui de novo. Então vamos ver aqui, ó. Jesus disse a eles, tá? E quando eles estavam na Galiléia, Jesus disse a seus discípulos: Filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e eles vão lhe matar, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando eles chegaram a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, aproximou de Pedro, tá vendo? Cobrador de impostos das duas dracmas, e perguntaram: Ao teu mestre não paga imposto? E ele respondeu: Sim, ele paga. Mas quando Pedro entrou na casa, Jesus antecipou-se, dizendo: O que achas, Simão? De quem os reis da terra recebem taxas ou tributos? Dos seus filhos ou dos estrangeiros? Quando Pedro disse dos estrangeiros, disse Jesus a ele: Então os seus filhos estão dispensados de pagar. Mas, para que não nos escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que tu pegar, segura-o e abre-lhe a boca. Encontrará uma moeda de prata, pague-a e dá ao coletor de impostos por mim e por ti. Então, Jesus aqui, ele pagou o imposto. Ele poderia usar Mateus, que era um cobrador de impostos, provavelmente Mateus era cidadão romano, para estar trabalhando e ser um homem de confiança, né? Mas aqui Pedro e Jesus não tinha dinheiro para pagar. Eles eram filhos, então os seus filhos estão dispensados de pagar. O tributo era pago pelos estrangeiros, né? Então Jesus poderia abrir mão também porque ele era filho. Bastaria ele falar, né? Que ele era, vamos dizer assim, querer se isentar do imposto. Mas ele foi lá e pagou o imposto, pagou o que lhe é devido. E outra, ele pegou aquela moeda lá de prata. Eu não sei se é um valor justo da época, né? Mas só sei que deu para pagar para Jesus e para Pedro. Uma coisa legal é que não fala se foi a mais ou se foi a menos, mas foi para não nos escandalizemos. Guarda essa palavra aqui, cara. E Jesus foi isento? Não. Ele deixou de pagar? Não. Outra passagem também muito legal, e para finalizar aqui o vídeo, César, dai. Essa passagem aqui, ó, tem nos 3 livros. Disse-lhe Jesus: Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu apertar o 25. Eles perguntaram: É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus compreendeu a astúcia deles e disse-lhes, né? Mostrai-me um denário, ou seja, uma moeda. De quem é esta imagem e inscrição nele? E ele respondeu: De César. Disse-lhe Jesus: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O vídeo, para terminar, é o seguinte: muitas pessoas deixam de votar por achar que a eleição não é de Deus. Muitas pessoas votam nulo, querendo se isentar desse imposto. E vão se escandalizar. Por quê? Porque acham que, sendo isento, eles estão se livrando, lavando a mão, né? Como faz os... Lavar mão, deixa eu ver isso aqui. Lavar mão. Como fez Pilatos, né? Quer ver, ó? Pilatos. Mão. Deixa eu ver se vai achar aqui, ó. Olha lá, ó. Então, Pilatos viu que não poderia fazer nada em seu túmulo, em um tumulto que estava começando. Ele pegou água
lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu sou inocente do sangue deste homem. Isso é convosco. Então, como cidadão romano, o ato de lavar a mão é justamente se livrar do sangue dos homens, né? Ou daquele homem, né? Que era justo. E Jesus, mesmo na cruz, ele não gritou que era inocente, ele não fugiu, porque ele sabia que certamente morreria, assim como todos nós um dia vamos morrer também, mas morrer como homens, como fez Jesus, entendeu? Esperando que a graça de Deus. Jesus certa vez também disse que tropeçar, deixa eu ver se vai achar aqui, ó. Pequeno. Ó, Lucas 17, deixa eu apertar aqui de novo. Ó, Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que escândalos venham, mas ai daqueles por meio do qual estas coisas acontecem. Ó, presta atenção. Melhor seria se uma pedra de moinho fosse amarrada no pescoço e se lançado ao mar, do que tropeçar um desses pequeninos. Tem muita gente aí, ó, que vota nulo, vota em branco e tá deixando. Ainda é cristão. Cristão você não é não, meu irmão. Então, se você for cristão, você amarra uma pedra de moinho. Sabe que tamanho que é uma pedra de moinho? Primeiro, ele é mais pesado que a cruz. Ele é mais pesado que uma cruz. Ela não pode ser carregada por um homem. Jesus falou, ó, é melhor que fosse amarrado no pescoço e lançado ao mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Então muita gente abre mão do voto e tá tropeçando um monte de pequeninos. E os pequeninos aqui não é só criança não, é gente que não tem conhecimento. É gente que é debilitada no entendimento. Ficais atentos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele arrepender, perdoa-lhe. Se ele pecar 7 vezes contra ti, no mesmo dia, e 7 vezes retornará dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos disseram a Jesus, né? Aumenta-nos em nós fé, ou a Deus, né? Aí Jesus ele continua, se tiver fé, como um grão de mostarda, direi essa amoeira, arranca-te pela raiz e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então, meu irmão, não seja omisso nas eleições. Tem 2 candidatos. Um que prega Deus, pátria, família e liberdade. E o outro, o que ele prega? O que o outro prega? Então, você tem uma escolha a fazer. Você não precisa ficar. A Bíblia fala por si só. Não só a Bíblia, mas como o Alcorão também testifica a grandiosidade de Deus. E outra passagem, Deus é o melhor dos conspiradores, enquanto o homem acha que faz fraude, que faz aquilo, faz aquilo. Deus está sobre tudo. Sabe por quê, irmão? Porque é o seguinte, ó, é autoridade. Autoridade. Vamos ver aqui, ó. Autoridade. Deixa eu pôr aqui, ó, autoridade de Deus. Que toda pessoa seja obediente às autoridades superiores, porque não há autoridade a menos que essa venha de Deus, e as que existem foram designadas por Deus. Então toda autoridade que chegar ao poder é designada por Deus. Se por bem, porque o povo é bom, se por mal, porque o povo está precisando ficar bem. Aí eu cito também um provérbio árabe, né?
não sei se é árabe mesmo, mas que homens maus criam tempos maus, que tempos maus criam homens bons, e homens bons criam tempos bons que criam homens maus. O povo acomoda, o povo é isento, né? É isentão, né? Não quer participar de nada. A gente tem aí, ó, mais ou menos 30% de abstenção, pessoas que deixaram de votar, fora as pessoas que votam, deixam, que não votam, vota nulo ou branco. Então, meu camarada, se eu encontrar com um camarada que é cristão assim, eu envergonho ele, porque a Bíblia é clara. A Bíblia é clara, 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 clara. Ó, só há um Deus. Ou Deus é um. Deixa eu pôr aqui, ó. Esse aqui é para finalizar. Israel. Deixa eu pôr aqui, ó. Não é um, não, é único. Aqui, ó. Bendito seja Yahvé Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Ó, tem mais passagem. Ezequiel orou diante de Deus, ó, e disse: Deus dos exércitos, Deus de Israel, tu que sentas acima dos querubins, tu és o único Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Quer ver? Ó, Marcos aqui, ó. Esse daqui, ó. Deuteronômios, ó. Ó. Respondeu-lhe Jesus: o mais importante é este: ouve, 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 Israel, Israel, o povo escolhido, separado, distinto, para fazer o que é justo, escolher o que é importante. Porque o nulo, o branco, não vai assumir lá. Quem vai assumir é um dos dois. Então é um dos dois que tem que escolher. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Tem gente que parece não ter entendimento, porque, ué, tá sendo isento, tá tropeçando um monte de gente pelo país, cara. Com toda a sua força, com toda a sua força, do jeito que eles escreveram a Bíblia, né, igual o joio ali, né, e o trigo, colocaram a erva daninha. Então, são palavras sutis. Imagina se essa correção ortográfica aí do pronome neutro caísse na Bíblia. Como é que ficaria isso? Como é que a gente entenderia isso? Ficaria complexo, né? E a Bíblia sofreu um monte de transformações. Essa que é uma versão que eu ajudo a manter também, NVA. E eu vou corrigindo alguns erros, né? Como esse. Mas como é que você... Se Deus é único, é o único Senhor. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso. A Ele que devemos amar, né? Dá a Ele. Dá a Ele o nosso entendimento aqui no mundo. Amar o próximo como a ti mesmo. Aqui, ó. O segundo maior mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo. Se você amar seu próximo, você vai votar branco? Vai votar nulo?
cara, você não é cristão, não. E se você acha que é cristão, comenta aí embaixo. Deixa a sua opinião. Coloca os versículos bíblicos aí. Cada versículo que você pôr, eu vou contestar. Vou contestar. E não coloca nada fora de contexto, não. Aqui, ó, Moisés falando, ó. Escuta, Israel. Escuta, Israel. Yahvé, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás Yahvé, teu Deus, com todo o seu coração e com toda a sua alma e com toda a sua força. As palavras que hoje te ordeno estarão sempre no teu coração. E tu ensinarás diligentemente teus filhos, falará ao sentar em tua casa, quando andares pelo caminho, quando deitares, quando acordares. Tu amarrarás como sinal em tuas mãos. Moisés, Jesus nos ensinaram que Deus é único, certo? Jesus nos ensinou a dar a Deus o que é de Deus e ao homem o que é do homem. E outras passagens de Jesus, por exemplo, nos ensina como devemos nos comportar, né? Como devemos fazer escolhas, como não devemos fazer projetos. Em tudo, a Bíblia serve para muita coisa. Muita coisa. Inclusive para escolher nosso candidato. Poxa, você vai votar no candidato que é a favor do aborto? Que é a destruição da família? Família? Família é isso aqui, ó. Gênesis. Deus criou o homem, depois a mulher. Aí eles querem mudar a Bíblia, querem colocar pronome neutro, querem separar as pessoas pelas cores. Agora eles estão falando, separando as pessoas. Aliás, separando não, já misturando a questão biológica, né, das pessoas, colocando como doença algumas coisas que não é doença, tirando de doença e colocando como coisa politicamente correta. Isso tudo sabe para quê? Para que os homens não se multipliquem em quantidade e em conhecimento. Estão menosprezando toda a Bíblia. Muitas igrejas fazem isso. Já não se ensina a palavra. Ensina a cantar musiquinha feia aí, ó. Tem muita música que é horrorosa. Deus não ouve essas músicas não, cara. Pode ter certeza. A religião de Deus. Aí, ó, meu xará. A religião pura, imaculada diante de nosso Deus Pai é esta: cantar musiquinha, não, peraí, ajudar órfãos e viúvas em suas aflições e manter-se incontaminado do mundo. O mundo, viver no mundo, né? Ser como a garça que está em cima de um. Manter-se incontaminado do mundo. Ser como a garça branca, pescando, né? Peixes ali, ó. Tirando aquele peixe daquele lugar e se alimentando, né? Ser ide, né? A igreja, ó, ide. Pregai. Então, disse-lhes: ide pelo mundo todo. Pregai o evangelho a toda criatura. Tem gente que acha que evangelho é para pregar só para as pessoas, cara. Tudo que respira, louva ao Senhor. Tudo que respira. Tudo que respira.
Deixa eu ver aqui, ó. É o último salmo, parece. Ó, louvai a Yahvé, louvai a Deus santuário dos céus, louvai imensa, louvai com sopro, símbolos. Todo o ser que respira louva. A palavra correta aqui seria louva a Yahvé. Porque tudo que respira louva a Yahvé, louva a Yahvé. Tá vendo? Tem umas palavrinhas aqui. Porque tudo que respira louva a Deus. O ato de respirar é louvar a Deus. Por quê? Aí volta Gênesis. Gênesis, ó. Já tô precisando acabar o vídeo. Ó. Aqui, ó. Deus criou macho e fêmea. Deus os criou. 2. Olha lá. Ó. Então Deus, Yahvé, formou o homem do pó da terra, soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. É impossível que o homem viva sem louvar a Deus. Mesmo o pior homem louva a Deus, porque ele respira. E muitas pessoas acreditam a ciência aquilo que Deus determina, né? O homem côvado, deixa eu ver se tá assim. Não. Côvado. Ah, eu sei, esse eu sei. Mateus 6. Olha lá, ó. Portanto vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, ou o que comereis, ou o que bebereis, ou acerca do vosso corpo, o que vestireis. Pois não é a vida mais do que a comida, e nem o corpo mais do que as roupas? Vede as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois muito mais valiosos do que elas? E qual dentre vós que, sendo ansioso, medroso, isento, né, pode adicionar um côvado ao tempo de sua vida? Quem? Ninguém. Ninguém. Tem gente que acha que médico pode salvar uma pessoa. Poder pode, se estiver na vontade de Deus. Se estiver dentro do, dos limites, né, do caminho, sim, vai salvar. Fora isso, nada, nenhum aparelho pode dar ao homem o poder que só Deus pode fazer. Então, isso aqui vai para os corajosos também, para não se preocupar com o que é a vez de comer ou de beber. Ó, Deus veste a grama dos campos, que existe hoje e amanhã lançada ao forno. Quanto mais ele vos vestirá, homens de pequena fé. Portanto, não os estejais ansiosos, preocupados, dizendo que comeremos ou que beberemos, como que nos vestiremos. Pois os gentios buscam todas essas coisas.
Tá vendo? E o vosso Pai Celestial sabe que precisa de todas elas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e então todas essas coisas vos serão providenciadas. Portanto, não estejais ansiosos pelo amanhã, pois o amanhã traz sua própria ansiedade. É suficiente ao dia de hoje o seu próprio mal. A gente falou de justiça aqui, ó. Sede de justiça. Deixa eu ver se tá assim. Ó, Mateus 5:6. Felizes são os pobres de espírito, pois dele é o reino do céu. Felizes os profundamente entristecidos, pois eles serão confortados. Felizes são os mansos, pois eles herdarão a terra. Felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Eu vou destacar esse versículo aqui, ó, porque fome e sede de justiça. Não são felizes aqueles que fazem justiça com a própria mão. Muitas vezes aí a grande obra que Jesus disse que a gente faria é essa. Às vezes eu tenho sede e fome de fazer justiça com as próprias mãos, mas ó, eu não preciso, eu só preciso ter fome e sede, mas eu não preciso fazer com a minha própria mão, porque eu não serei feliz. Felizes são os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Felizes são os puros de coração, pois eles verão a Deus. Felizes são os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Felizes serão os perseguidos por causa de justiça, pois dele é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando as pessoas vos ofenderem e vos perseguirem, ou disserem todo tipo de maldade e falsidade contra vós, por seres meus seguidores. A gente é o quê? Seguidores de Jesus. E muitas dessas palavras foram para os seguidores de Jesus. Quando Jesus chamou lá um jovem rico lá para doar tudo, ele não chamou o jovem rico para ser um cristão, chamou ele para ser um apóstolo. Chamou ele para ele aprender coisas que ele não aprenderia no meio do povo, por meio de parábolas. E ó, quantas pessoas pensam que precisa de formação para aprender? Os homens, quer ver? Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar homens, conhecimento. Não apareceu. Deixa eu ver aqui. Homem. Deixa eu deixar assim. Não vai aparecer. Aqui deve estar de outra maneira. Mas se eu não me engano está em Atos 5. A outra palavra que legal. Devemos obedecer mais a Deus do que aos homens. Tem gente que cita esse versículo para combater o que eu estou dizendo aqui, mas se você ler antes todo o contexto, vai ver que esses homens aqui são estes que prenderam e mataram Jesus. Os omissos são sempre aqueles que defendem a religião. Vamos ver, ó. Tem que ler até antes aqui, ó. Ó, muitos sinais e maravilhas estavam acontecendo entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Não era pelas mãos dos cristãos, não. Por isso que igreja nenhuma, a maioria delas, né?
não tem muito milagre, não tem muita maravilha, que aqui, ó, não tem muitos sinais. Por quê? Não tem apóstolo, não tem homem que segue a Bíblia como se deve seguir. Eles não estão fazendo a religião imaculada de Deus. Como é que vai ter sinais e milagres? Não vai. Apóstolo não pode juntar dinheiro. Apóstolo tem que abrir mão de casa. Apóstolo não pode ter nem 2 sapatos. Como é que vai fazer milagre? E eles estavam reunidos no pórtico de Salomão. Esse pórtico de Salomão era no templo. Embora o povo estimasse muito, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. E crescia cada vez mais a multidão de crentes ou cristãos no Senhor, tanto homens como mulheres, de maneira que até mesmo os doentes eram levados para a rua e colocados em leitos e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Também vinham juntos, em grande número, de pessoas da cidade e ao redor de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Todos eram curados. Vamos ver quem é Pedro? Pedro. Pedro aqui, ó, tá fazendo uma obra maior que Jesus. A sombra de Pedro, olha lá, de alguns deles, não era de todos, não, alguns, que de algum deles projetasse e curasse. Ó, então o sumo sacerdote, quem? O sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isso é, a seita dos saduceus, ou seja, só tinha religioso, né? E tomados de inveja, prenderam os apóstolos. Prenderam os apóstolos. Prenderam quem? Os apóstolos, colocando-os na prisão pública. Você percebe que essa religião aqui tem entranhas no Estado, vamos dizer assim, no governo, né? Para mandar prender, para mandar censurar, para mandar limitar, para prender, para poder deixar em casa, né? Durante a noite, o anjo do Senhor, o anjo de Deus, abriu as portas da cadeia, tirou-os para fora e disse-lhes: Ide e apresentai no templo e anunciai para as pessoas todas as palavras dessa vida. Após ouvirem isso, entraram no templo ao amanhecer, né? E começaram a ensinar. Porém, chegando o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram um conselho com todos os líderes religiosos de Israel e enviaram guardas à prisão para trazer os apóstolos. Os guardas foram até lá, contudo não encontraram na prisão, retornaram e reportaram: encontramos a prisão trancada com toda segurança e os guardas em pé, junto à porta. Todavia, quando abrimos, não encontramos ninguém. Quando o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ouviram essas palavras, ficaram perplexos concernente o que havia acontecido. Claro, vai sumir. Já pensou? Porque a cadeia está cheia. Se tivesse homem lá que serve a Deus, primeiro, ele não estaria lá à toa, né? Ele já nem estaria lá, né? Mas se ele estivesse, certamente estaria uma cela vazia. Então chegou alguém e os avisou: os homens que colocaste na prisão estão no templo ensinando. Estavam o quê? No templo ensinando as pessoas. Estavam lá curando. Acho que a máxima, muita, é falta de conhecimento. Por isso meu povo parece falta de conhecimento. Conhecimento tanto espiritual como social, político, enfim, de saúde, é amplo, mas a falta de conhecimento bíblico é pior ainda, cara. Os homens que colocaste na prisão estavam no templo ensinando as pessoas, estavam lá curando. Tem gente que acha que a cura, né, ou algo, a barganha com Deus não faz acepção de pessoas. Deixa eu colocar aqui, ó. Deus, vou colocar aqui suborno,
precisa nem escrever tudo não. Ó, pois Yahvé nosso Deus é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o poderoso Deus, o temível, que não discrimina as pessoas, não discrimina as pessoas, não discrimina as pessoas, não discrimina as pessoas e não aceita suborno, não aceita troca. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Ensinando as pessoas. Então, ensinando, cara, ensinando, vamos guardar essa palavra, ensinando. Então, o capitão foi com os oficiais e trouxeram sem violência. Por que sem violência? Porque eles não ofereceram resistência. Poxa, se Deus, que tirou homens da fornalha, da cova de leão, derrotou um gigante, ressuscitou Jesus, libertou-os da prisão. Eles iam oferecer resistência para quê? Para quê? Por quê? Conhecimento bíblico. Isso vai até contra meu pensamento lógico. Ó, trouxeram sem violência, pois temiam que o povo os apedrejasse. Ó, o povo estava do lado de quem também? Mas eles também não tinham motivo de temer. E também porque o povo estava do lado dele. O povo, quem juntava mais gente, sempre será aqueles que fazem a boa e imaculada obra de Deus. E depois de trazê-los, os apresentaram ao conselho. O sumo sacerdote os interrogou, dizendo: ordeno expressamente que não ensinas nesse nome. Nesse nome. O nome que ele se refere aqui é Jesus. Jesus significa Deus salva, ou Deus está conosco. Esse era o nome, a máxima, que até então Deus era separado por sacerdotes, né? Só o sacerdote podia ir no Santo dos Santos. Agora não. Esse nome foi revelado ao mundo, mostrando que Deus estava próximo, que a gente não precisava de um padrinho para conhecer Deus. E a gente pode esmiuçar a Bíblia aqui e provar isso tranquilamente, mas eu não vou prolongar muito não. Ainda assim, encheste Jerusalém com o vosso ensino. O ensino dele aqui é diferente da religião judaica, dos saduceus lá, e quereis lançar sobre vós o sangue deste homem. Ou seja, eles né, culpando a religião, e a religião que realmente que nos afasta de Deus. A religião, que no original a palavra religar, né, nos ligar a Deus, é a que separa o homem de Deus. Aí então Pedro disse, ó, e os apóstolos responderam, né? Entretanto, Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus mais do que os homens. Olha só, esse aqui é legal. Devemos obedecer, vamos dizer assim, mais a Deus do que aos homens. Não está dizendo que não devemos obedecer aos homens também. Em outras palavras, Jesus ensina também a exceder a obediência aos homens. Ele nos ensina a exceder a obediência aos homens. O Deus dos vossos pais ressuscitou, olha lá, o Deus de nossos pais, aqui ele está incluindo, inclusive, que significa, eles queriam falar para aqueles homens que há um só Deus, independente de qual religião, há um só Deus, e que o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes e suspenderam no madeiro. Deus o exaltou à sua mão direita para ser príncipe e salvador, para dar arrependimento a Israel e remissão dos pecados. Então, a gente tem que pregar o arrependimento, perdoar o irmão que é transgressor, né? Ou se desvia, né? No Alcorão Sagrado, o primeiro versículo, né? O último da primeira surata, diz que
que o caminho que a gente deve seguir é o caminho que Deus, o caminho pelos quais Deus abençoou, né? E não o dos corruptos, aqueles que não querem seguir aquele caminho, e nem o caminho dos que se extraviaram, o caminho daqueles que mudaram o rumo, né? Então, o arrependimento é quando a pessoa volta para o caminho certo, para dar arrependimento a Israel e a remissão dos seus pecados, ou seja, perdoar os pecados, né? Somos testemunhas dessas coisas. E assim, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que Deus, olha lá, o Espírito que Deus tem dado a todo aquele que o obedecem, somos testemunhas dessas coisas. E assim, o Espírito Santo que Deus tem dado para aqueles que obedecem. Então, o Espírito é dado a quem o obedece, os que obedecem. Quando ouviram isso, os membros do conselho enfureceram e quiseram matar os apóstolos. Olha, eles quiseram matar os apóstolos. Mas um fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou e ordenou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Em seguida disse-lhes: homens de Israel, aqui ele vai. Vamos ler. Homens de Israel, prestai muita atenção com o que estais para fazer com estes homens. Há algum tempo atrás, Teudas se levantou dizendo ser alguém, e o número de homens, cerca de 400, juntou-se a ele. Ele foi morto e todos aqueles que seguiram foram dispersos e reduzidos a nada. Após Judas da Galiléia, levantou-se nos dias do censo e muitos o seguiram, e também pereceu, e todos aqueles que lhe obedeciam foram dispersos. Digo-vos, afastai-vos destes homens e deixai-os, porque se este plano é obra de homem, perecerá. Sabe um homem, esse cara aqui, ó, Gamaliel, né? Ele, usando a lógica, né, Jesus seria um que morreu, e logo esses homens eles iam se dispersar, né? Ficariam dispersos. Todavia, se é de Deus, vós não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Então, quem é um exército de Deus aqui na terra? Aqueles que obedecem a Deus. E assim eles foram convencidos. Em seguida, chamando os apóstolos, os açoitaram, ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus é o quê? Que Deus salva, que Deus está conosco. E os permitiram ir. Eles deixaram o conselho regozijando-se. Eles estavam alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Estavam felizes, né, por ter apanhado. Olha que ideia. Hoje, se você leva um soco, você sai injuriado. Você sai querendo dar 10 socos, né? E Jesus, ele ensina o quê? Se a gente receber um soco de um lado, a gente vira a cara pro outro para ele dar outro soco do outro lado, né? Então é contra a lógica. Depois disso, todos os dias o templo em casa continuamente ensinavam a pregar Jesus Cristo. Mas eu não achei que, ó, o que eu queria. Tá no 6. Ó, e naqueles dias o número de discípulos multiplicavam. Agora os discípulos iam se multiplicando.
Achei. É Atos 4. Vamos lá? Enquanto Pedro e João falavam às pessoas, os sacerdotes e capitão do templo e saduceus aproximaram deles, profundamente irados, com raiva, porque Pedro e João ensinavam as pessoas sobre Jesus e proclamavam a sua ressurreição dentre os mortos. Então os prenderam e colocaram em prisões até o dia seguinte, pois já era tarde. Contudo, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e aproximadamente 5.000 homens. Aconteceu que no dia seguinte seus governantes e anciões e escribas se reuniram em Jerusalém. Anás, o principal sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote, então colocaram Pedro e João no meio deles e perguntaram: Por que, por qual poder ou no nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio, transbordante, disse-lhes: Pedro e João eram apóstolos. Eles não eram pastor, eles não eram simples pessoas que usam terno, carro, igreja, palco, púlpito, microfone, não. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Vós, governantes do povo e anciões, se nós, nesse dia, estávamos sendo questionados em relação a uma boa obra feita por um homem doente e do modo que foi curado, seja isso conhecido por vós todos e por todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dos mortos, é por meio dele que este homem está curado diante de vós. Jesus Cristo é a pedra que vós, como construtores, desprezastes, mas foi feita pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, porque não há nenhum outro nome debaixo do céu, debaixo. Qual o nome? Abaixo do céu, dado entre os homens, por meio do qual devemos ser salvos. Então, se Jesus é a nossa salvação, e Jesus nos ensinou a não tropeçar um pequenino, ou não ser isento das nossas atribuições, como fez alguns religiosos que passaram pelo aquele camarada caído, né? Mas o bom samaritano que fazia a boa obra, né? Às vezes tem gente que pensa que a boa obra, né, a grande obra é construir igreja, é fazer algum sacrifício, né? Às vezes o sacrifício é fazer a obra de Deus, que é ajudar os outros, né? Às vezes para mim é muito difícil ajudar alguém. Isso aí vai ser, tipo assim, para alguém que já faz isso recorrentemente, às vezes é normal e comum, né? Mas para algumas pessoas fazer isso é uma grande obra, um grande esforço, entendeu? Por isso que Jesus disse que aquela pobre mulher, dando uma moeda, ela deu mais que todos, porque aquela era a única coisa que ela tinha. Então era uma grande obra. Quando viram a intrepidez, Pedro e João perceberam que eles eram homens iletrados, ou seja, sem formação, ficaram surpresos. Perceberam que Pedro e João haviam convivido com Jesus. E vendo como este homem que fora curado nada tinha que lhe dizer ao contrário, mas depois que ordenaram os apóstolos saírem em reunião do conselho, conversaram entre si, dizendo: O que nós deveríamos fazer a estes homens? Porque é verídico que o incrível milagre que foi feito através deles é conhecido por todos os que vivem em Jerusalém, e nós não podemos negar isso. Ó, o fato
que eles fizeram aqui atrás, eles curaram um homem e foi um fato verdadeiro, porque esses homens queriam fazer algo com eles, né? Eles não podiam negar aquele fato, né? Toda Jerusalém, todos que viviam em Jerusalém, né, souberam daquele fato. Mas, para que isso seja propagado entre as pessoas, para que isso não seja propagado entre as pessoas, né, vamos censurar a censura aqui, ó. Censura de rede social, censura de mídia, né? Censura em geral, né? Para que isso não seja propagado entre as pessoas, vamos alertá-los para que não para, para não mais falarem a ninguém neste nome. Neste nome, eles tinham medo até de falar o nome, né? Tem gente que tem até medo de falar o nome das pessoas, né? Eles chamaram Pedro e João e o ordenaram-lhe que não falassem de nenhuma maneira e nem ensinassem no nome de Jesus. Eu vou ter que falar isso, cara, mas tem igreja que acha que o nome, falar assim, em nome de Jesus, que é isso, não é isso, cara. O nome de Jesus tem um significado muito mais profundo que esse talismã, né, que é o nome de Jesus, sangue de Jesus, isso aí não é nada, isso aí é doutrina de igreja que vem virando tradição. Mas Pedro e João responderam dizendo, julgai se é justo, ó, julgai se é justo perante Deus, obedecer a vós ao invés de obedecer a ele. Ó, porque nós não podemos nos calar acerca das coisas que temos visto e ouvido. Testemunhas fiéis, né, de Jesus, né? Pedro e João. Eles poderiam ir contra a verdade, tem muita gente que vai contra a verdade, se cala, né? Não propaga o nome de Deus, mesmo tendo visto e ouvido, né? Mas Jesus disse: bem-aventurados são aqueles que não viram e nem ouviram. Olha só. E ameaçando ainda mais Pedro e João, os deixaram ir. Eles foram incapazes de achar qualquer justificativa para puni-los, porque ele estava fazendo o bem. Contra o bem, não tem como. Porque todo o povo glorificava a Deus, glorificava a Deus, glorificavam a Deus, pelo que acontecera. O homem que fora curado tinha mais de 40 anos de idade. Ah lá, depois de solto, eu vou terminar aqui agora. Depois de solto, Pedro e João foram para o seu próprio povo e relataram tudo o que os principais sacerdotes e os anciões lhes tinham dito. Quando ouviram isso, levantaram suas vozes junto a Deus e disseram: Senhor, tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que há neles, que neles há, tu que, pelo Espírito Santo, pela boca do nosso pai Davi, seu servo, dissestes: porque as nações dos gentios se iram e os povos imaginam coisas vãs. Por quê, né? As nações dos gentios, né? E os povos imaginam coisas vãs, né? Qual o problema com a religião? Não é verdade? Os reis da terra se juntaram. Tem gente que conhece aqui como Nova Ordem Mundial. E os governantes se reuniram contra o Senhor Deus, Yahvé, e contra o seu ungido. De fato, ambos, Herodes, Pôncio Pilatos, aqui eu acho que é uma nota, né, de quem escreveu. De fato, né, porque ele não estava entendendo que isso aqui,
A Bíblia é atemporal, ela pode contar o passado, o presente e o futuro. De fato, ambos, Herodes, Pôncio Pilatos, juntos com os gentios e o povo de Israel, reunidos nessa cidade contra teu santo servo, Jesus, a quem tu ungiste. Jesus é um servo de Deus, assim como eu e você. Claro que eu e você não temos a estatura, o crescimento, porque até eu vou ter que falar sobre isso também. Jesus crescia, Jesus entendimento, deixa eu pôr assim, tá em João, tá em Lucas, quer ver, ó? Deixa eu procurar aqui que é mais fácil. Lucas, eu não sei onde que tá, mas eu vou achar. Então o menino cresceu e se fortaleceu em espírito. Ele viveu no deserto até que apareceu publicamente ao povo de Israel. Eu acho que ainda tem mais. Deixa eu pôr no 2 aqui, ó. Aqui achei, ó. Mas Jesus continuava a crescer em sabedoria. Como um homem se Jesus viesse como Deus mesmo, ele não precisava crescer em sabedoria. Então, Jesus, servo de Deus, cresceu em sabedoria. Cresceu em sabedoria, em tamanho, estatura e graça para com Deus e as pessoas. Ó, os dois grandes mandamentos: para com Deus, primeiramente a Deus, e depois mais a Deus, depois aos homens. Uma vez eu passava por um homem caído no chão. E toda vez eu passava por aquele caminho eu vi aquele homem caído pelo chão e eu passei por ele. E eu voltei, olha só. Eu sabia que eu devia fazer alguma coisa, mas eu fiquei com medo de ser um assalto, algo do tipo. Só que o meu irmão, nessa época, a gente não conversava. E ele estava morando ali perto. Como eu não sabia notícias do meu irmão, aquilo doeu no meu coração. Eu falei, meu irmão tá caído no chão. E eu fui até aquele cara. Quando eu fui me aproximando, e até eu chegar perto, aquela pessoa estava gemendo no chão de dor. Eu cheguei, quando eu falei assim, quando eu vi que era um senhor, eu falei, tudo bem com o senhor? Ele falou, tô sentindo muita dor, muita dor. E passou um monte de gente ali, né, querendo entender. Aí passou uma moça. Ela falou, ó, ela falou, tá tudo bem. Eu falei, não tá não, ele tá passando mal aqui, ó. Aí ele tava tendo uma crise de dos rins, né, uma dor insuportável. E aquela dona falou, eu moro ali, qualquer coisa. Não, eu falei, senhora poderia chamar a ambulância, né, trazer alguma coisa? Tava frio, tava muito frio nesse dia. Aí por fim, a gente conseguiu ligar, chamar a ambulância queria endereço, queria número e tal, né? Acabou que a polícia passou, tava descendo e a polícia levou o cara, né? Levou ele. Aí essa senhora, né, essa moça, perguntou se eu era cristão.
Aí eu fui chamado de cristão quando eu ajudei alguém. Mas Jesus continuava a crescer em sabedoria, estatura e graça para com Deus e as pessoas. Então, eu fui chamado de cristão quando eu ajudei alguém. Não porque eu li a Bíblia, não porque eu sabia, mas porque eu ajudei alguém. E eu só voltei, cara, isso aí porque eu pensei que era meu irmão. Se eu visse que se fosse uma mulher ali, eu deixava morrer. Mas eu porque era meu irmão. E a palavra de Deus é contra a nossa lógica, cara. É contra a nossa lógica. Contra o nosso entendimento. Se você gostou desse vídeo, cara, deixa seu like aí, beleza? Não se preocupe se você tem pouca estatura, se sua sabedoria é pequena. A Bíblia aqui é repleta de exemplo para tudo. Ó, Deus ama as pessoas, cara. Você também divide amar. Sabe o que os discípulos fizeram depois que Jesus morreu? Eles foram pescar. Sabe o que eles eram antes que Jesus os encontrasse? Eles eram um pescador. O homem sem instrução, ele é nada, nada, nem pescador ele serve para ser. Eles estavam pescando lá, inclusive Pedro aqui, ó, tava pelado, né? Pescando lá e Jesus aparece, né, para eles. Pedro mergulha no mar, né? Tá aqui para cima, depois vocês leem João 21, né? Pedro foi um dos primeiros também a ser chamado, né? E Jesus perguntou, olha lá, terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois de ter ressuscitado os mortos. Depois de terem comido, Jesus esperou eles comer e perguntou a Pedro, tu me amas? Respondeu Pedro, sim, eu amo, tu sabes que eu amo. Aí Jesus fala, apacenta aqui é minhas ovelhas, cordeiro, não sei, cordeiro ou ovelha, né? Mas a ovelha, ela depende de cuidado. Pastor, pastor é o nome dado a quem cuida de ovelha, porque ovelha precisa de cuidado.
Ovelha é um animal que precisa de cuidado mesmo, precisa de ter diariamente cuidado, não é igual uma planta que você planta lá, né? E tem cuidados às vezes semanais, mensais, né? Ou um gado, por exemplo, que tem gente que só vai lá para pôr sal, né? Mudar pasto. Mas a ovelha precisa de muito cuidado. E ele fala novamente, né? Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Terceira vez. Jesus, ele sempre vai dar chance pra gente até a gente entender o propósito dele aqui na Terra, cara. Ó, terceira vez. Pedro ficou triste, porque Jesus lhe havia perguntado a terceira vez. Não basta mais Jesus só na letra, né? Só na teoria. Tem que ser na prática. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: alimenta as minhas ovelhas. Apacenta, né? Aqui tá apacenta. Tá, eu entendi porque eles colocaram cordeiro aqui, ó. Apacenta meus cordeiros. Cordeiro, se eu não me engano, é a ovelha pequena, né? E depois pastoreia as minhas ovelhas já crescidas, né? E depois alimenta as minhas ovelhas, né? Alimentar a ovelha, né? Em verdade te digo que quando tu eras jovem, tu se vestias e andava como desejavas, mas quando envelheceres, estenderás tuas mãos e outro te vestirá e te levará onde tu não deseja ir, que é a velhice de um homem, né? Comum. Jesus disse isto para indicar com que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus. Depois de falar isso, ele disse a Pedro: segue-me. Então, meu irmão, Jesus, aqui ele estava lidando com os apóstolos, que antes eram homens comuns, pescadores, e após a morte de Jesus, até mesmo a terceira aparição, né? Ó, a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos, Jesus pergunta 3 vezes para Pedro, né? Se ele amava. E a preocupação de Jesus nem era com Pedro, né? Mas sim com as ovelhas, que elas carecem de ser apacentada, pastoreada e alimentada. Então, meu irmão, você está na condição de um homem comum ou de uma ovelha que precisa de cuidados? E certamente, Jesus, Deus, está encaminhando as pessoas para o alimento correto, né? Porque Ele é o bom pastor, né? Então é isso aí, irmão. Valeu!